Eleições 2016. O voto é seu. A informação é nossa. Cobertura eleitoral da Rádio Nereu Ramos. Jornalismo mobilizado. Eleitor bem informado. Eleições 2016. Nessa semana o Jornal da Nereu, segunda edição, está frente a frente com os candidatos a vice-prefeito de Blumenau. Hoje é a quarta entrevista, dessa vez com João Luiz Bernardes, do PCdoB, vice na chapa de Arnaldo Zimmermann, também do PCdoB. A coligação é Blumenau de todos nós. São 24 minutos de entrevista divididos em 2 blocos. A entrevista está sendo gravada em vídeo e será exibida no final de semana pelo portal Informe Blumenau. Candidato, seja bem-vindo. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Por que essa sua história no PCdoB? De onde é que ela veio? Muito obrigado, Alexandre. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui na casa do meu amigo Lazinho, que tenho grande saudade dele, fomos bons amigos. A minha candidatura pelo PCdoB é que eu sou militante do PCdoB muito antigo, talvez dos mais antigos. E o Arnaldo Zimmermann apresentou um projeto de governo para Blumenau que já nos convenceu em 2012 a formarmos com ele. Nessa ocasião, e agora então, muito melhor. Foi isso, assim, a minha motivação para ser candidato a prefeito, a vice-prefeito. Candidato, o que a gente sempre pergunta, né? Nós estamos aí, século XXI, essas transformações. Se faz sentido ainda, e qual é o sentido, se ter um partido comunista do Brasil? Olha, eu quero dizer que o Arnaldo Zimmermann, o PCdoB e eu, nós somos essencialmente democratas e republicanos. Precisamente os 2 pontos assim fundamentais da Constituição Federal Brasileira. E isto remete a uma posição de prestigiamento da igualdade. A igualdade no sentido de que todos devem, como republicanos e democratas, ter a mesma possibilidade de disputar qualquer posição na sociedade. É isso que nos diferencia dos partidos e é isso que nós somos. A sua pergunta de comunismo, assim, eu quero dizer que não houve país nenhum que tivesse estabelecido o comunismo até hoje. O que a gente teve foram países socialistas. A própria União Soviética, o nome dela, se olhar bem, é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E tem aí candidatos de partidos socialistas que não estão sendo questionados por serem os socialistas que estiveram na União Soviética. Nós esperávamos que o comunismo fosse um momento avançado na sociedade, mas com um tempo histórico assim muito dilatado, as questões históricas não se resolvem em séculos apenas, né? De modo que a questão do Partido Comunista, nós temos um referencial de uma sociedade justa, igualitária, isonômica, não tanto igualitária, isonômica. É que quando a gente remete ao comunismo, a gente não parece, né, a sensação, o sentimento que se tem é que comunismo e democracia acabam não andando de mãos dadas, não andando juntos. Pelo menos aí o senhor está falando que as experiências que existem no mundo são experiências socialistas, mas não é esse sentimento de democracia que parece que combina com o comunismo. Eu estou enganado? Há muito interesse da mídia em geral, não dos jornalistas sérios assim, a comparar regimes assim de democracias populares, de governos que preferiram uma via não capitalista de desenvolvimento, não é? E dos próprios socialistas, e passaram a chamar de comunistas, essa coisa toda, porque
Os partidos comunistas sempre estiveram numa luta e era importante para os adversários botar tudo numa cesta só e confundir a população. Nós somos democratas e republicanos. O senhor eu conheço bastante a sua história, o senhor sempre foi um cara muito orgânico, um cara muito de partido. O senhor acha que hoje as pessoas confiam em partidos, se fiam em partidos? E como é que o senhor avalia esse momento da política brasileira nessa falta de credibilidade dos partidos políticos? Olha, o que eu vejo, assim, o que eu tenho de experiência na vida, é que cada partido tem um núcleo, assim, de filiados, de militantes, assim, que esses seguiam pelo partido. Mas a população em geral, ela não assimilou ainda a importância do partido, ela está avaliando mais as propostas e os proponentes, os candidatos. E eu penso que é assim, Alexandre. Hoje é muito complicado, a gente vê tudo muito misturado, direita, esquerda, centro, o que é uma coisa, o que é uma outra coisa. Mas se é possível fazer algum desenho, algum mapa, a gente percebe hoje a população de Blumenau refratária àqueles que se colocam no campo dito de esquerda. O senhor está em campanha. O senhor tem sentido isso ou não? Ou se isso não faz parte da realidade de Blumenau? Não, Alexandre, eu não tenho sentido nenhuma discriminação pelo fato de ser de direita, de esquerda, de um partido, de outro partido, inclusive porque nós estamos coligados com o Partido Social Democrata Cristão, nós estamos fazendo coligação com o Cristão, PSDC, e de maneira que não há. O que a gente percebe, assim, é que a população quer uma vida melhor. Ela quer pessoas que defendam o bem comum, o bem da sociedade. Aquele tempo em que se pedia alguns tijolos para votar no candidato, aquilo está começando a ficar muito distante, sabe, Alexandre? Nós hoje já temos eleições assim bem mais politizadas. Hoje se fala muito, né, na sociedade no geral e na mídia tradicional principalmente, sobre a redução do tamanho do Estado, a redução da máquina pública. Qual é a sua opinião, qual é a sua visão sobre isso? Qual deve ser o papel, o tamanho do Estado? Olha, o tamanho do Estado, ele não tem um tamanho pré-fixado. O tamanho do Estado, ele deve ser tomado como o tamanho que os problemas da sociedade requerem. A sociedade, a comunidade, é a população que requer um Estado assim ou assado. Aqui em Blumenau, alguns aspectos nós precisamos diminuir. Por exemplo, o Arnaldo Zimmermann tem um projeto, você deve conhecer já, de não botar a mão, de não utilizar 80% dos comissionados. E isso aí é uma redução do Estado, nesse sentido. Há outros aspectos que a gente deverá aumentar a presença do Estado, outros ainda também diminuir. Isso tudo é muito relativo, Alexandre. Na sua visão, qual é o papel do vice-prefeito? Olha, hoje o papel do vice-prefeito parece que é nada, porque sabe que o vice-prefeito não tem uma remuneração. E não se pode admitir que alguém trabalhe para não receber nada. Ainda não tem, a partir de janeiro. Pois é, a partir de janeiro. Eu, quando me candidatei, sabia disso. Então, mas eu estive olhando, parece que terá uma verba de gabinete de R$800 mil. Ora, R$800 mil de verba de gabinete para um vice que não trabalhe, eu não entendo, porque a verba de gabinete de R$800 mil pressupõe que o vice trabalhe. E se trabalhe, francamente, nós não podemos desvalorizar o trabalho assim, de ter que fazer trabalho de graça, ser obrigado. Um trabalho de graça deve ser
voluntariedade nossa. Nós podemos chegar e dizer, eu quero fazer um trabalho gratuito, eu quero fazer um trabalho voluntário, sem receber nada. Mas quem pensou nisso, sinceramente, pensou, não sei por que motivo, de não remunerar trabalho. De modo que eu acho que vice não tem trabalho, porque não tem remuneração. Eu vou até lhe perguntar já sobre qual é a sua opinião, o senhor já deu uma pincelada sobre isso aí, mas o papel, independente do salário ou não, qual deve ser o papel de um vice-prefeito? Olha, o papel do vice-prefeito seria, assim, uma atuação módica. Por exemplo, ele teria necessariamente de comparecer às reuniões do secretariado com o prefeito. Todas as reuniões importantes que o prefeito fizesse, com bancadas de vereadores, o vice-prefeito deveria estar pelo menos como observador, para tomar conhecimento. Porque que o prefeito se afaste e o vice deverá ter alguma atuação. Alguma, por pouca que seja. A gente sempre, quando um titular sai e o vice assume, é mais para levar em frente o projeto do titular. Mas para levar esse projeto do titular, a gente precisa conhecer qual é o projeto. Então a gente precisaria ter uma participação em alguns pontos em que o prefeito está atuando. Caso a sua chapa, junto com o candidato Arnaldo Zimmermann, seja vitoriosa no dia 2 de outubro, o senhor deve ocupar algum espaço de governo, alguma secretaria? Até o senhor já falou a respeito que todos os servidores devem ser remunerados por atividades que exerçam. Então, dentro dessa concepção, o senhor deve ocupar alguma secretaria caso Arnaldo Zimmermann eleja-se prefeito? Olha, Alexandre, eu preciso ser sincero com você, que quando o Arnaldo Zimmermann me convidou para ser vice-prefeito, eu perguntei a ele o que é que ele desejava de um vice-prefeito. Ele disse, olha, eu gostaria de, além da minha presença constante na sociedade, que eu não quero ficar sentado num gabinete sempre, eu gostaria que um vice-prefeito fosse os meus olhos e os meus ouvidos nos lugares onde eu não terei acesso. Aí eu disse, olha, Arnaldo, então juntou a fome com a vontade de comer, porque eu realmente sou um militante social desde os 14 anos de idade e gostaria de estar em contato com a população, representando você nos lugares em que você não pudesse estar, que talvez fossem muito poucos, mas ainda assim seria isso. Então, o senhor deve ocupar algum outro cargo, caso eleito? Não sei, essa questão aí de eu ocupar um cargo de vice-prefeito em qualquer função assim, me constrange. Ou eu seria um vice-prefeito e ocuparia a posição de vice-prefeito, porque eu fui eleito para isso. Não, sabe, é ruim a gente trair o voto e se eleger para uma coisa e acabar não sendo aquilo, não exercendo aquilo. Então eu acho que ou a gente muda a lei e estabelece na lei as atribuições do vice-prefeito, ou a gente não vai arrumar nenhum gato assim para a gente poder acomodar um vice-prefeito. Não sei, eu não aceitaria isso. O Jornal da Nereu, segunda edição, conversa hoje com o candidato João Luiz Bernardes, do PCdoB. Candidato, nós chegamos a 13 minutos da entrevista, temos cerca de 11 minutos no próximo bloco, que a gente já conversa de novo com o candidato João Luiz Bernardes.